Vivemos em um mundo que cada vez mais se distancia da ideia de comunidade. A individualidade tem sido exaltada e a ideia de que podemos viver nossa fé isolado tem ganhado força. No entanto, ao olharmos para as Escrituras, nós vemos claramente que a vida cristã nunca foi pensada para ser vivida sozinha. Deus nos criou para viver em comunhão, para estar com os outros irmãos, para edificar uns aos outros. A igreja, ela não é um clube social ou uma mera reunião de pessoas que compartilham um interesse comum. Ela é o corpo de Cristo, a família de Deus, o lugar onde somos chamados para crescer, servir e sermos fortalecidos na fé. Infelizmente, o inimigo tem se aproveitado desta mentalidade moderna de isolamento. Ele sabe que o cristão que se afasta da comunidade perde a força espiritual, a proteção e o apoio que só a igreja pode oferecer. E é por isso que muitas vezes ele tenta nos convencer de que não precisamos de ninguém, de que podemos caminhar sozinhos. Ele tenta nos fazer acreditar que podemos viver nossa fé de forma privada, sem a necessidade de estar junto com outros cristãos. Mas Deus não pensou assim. Ele nos chama para viver em comunhão, para sermos partes de um corpo. Em Hebreus 10, 25, vemos uma advertência clara: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Não podemos permitir, queridos, que o ritmo acelerado do mundo ou as feridas que experimentamos em nossa jornada nos afastem do corpo de Cristo. Congregarmos é uma ordenança divina, uma necessidade para o nosso crescimento espiritual. A congregação, ela não é opcional, ela é vital. A Bíblia nos ensina que assim como o ferro afia o ferro, nós também precisamos uns dos outros para crescer e amadurecer. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, o sábio nos diz: é melhor serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Sozinho, nós somos frágeis, mas em comunhão somos fortes. Em um corpo, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se alegra, todos se alegram. A congregação é o lugar onde encontramos encorajamento, consolo, exortação e a oportunidade de servir. Portanto, ao longo desta mensagem, vamos refletir sobre o verdadeiro valor de congregarmos. Vamos entender que a igreja não é o lugar onde vamos apenas assistir um culto, mas um lugar onde estamos chamados para ser parte de algo maior, o corpo de Cristo. E ao final, vamos reconhecer que não podemos viver nossa fé sozinhos. Somos chamados para estar juntos, para edificar e ser edificados. A igreja é a proteção que Deus nos deu contra o engano, a frieza espiritual e os desafios da vida. Ela é o lugar onde encontramos forças para continuar a jornada. Em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Muitas pessoas hoje têm trocado a comunhão da igreja por uma fé individualista. Dizem: eu sirvo Deus do meu jeito, eu oro em casa e isso basta. Não precisa estar numa igreja para ser cristão. Mas a Bíblia, ela confronta este pensamento com clareza. Em Hebreus, o autor sagrado está falando a cristãos que, por medo de perseguições ou por frieza espiritual, estavam abandonando as reuniões. Ele diz com firmeza: não deixem a congregação. Esta é uma ordem divina, não uma sugestão. Não é se der tempo, não é se tudo estiver bem. É um chamado à obediência e fidelidade. Mas por que Deus nos manda congregar? Porque Ele sabe que precisamos uns dos outros. A fé foi feita para ser vivida em comunidade. Ninguém amadurece espiritualmente isolado, porque a igreja é o lugar de ensino, correção e encorajamento. Quando deixamos de congregar,
perdemos o alimento espiritual e abrimos espaço para o desânimo e a distração, porque ele está voltando e precisamos estar vigilantes. O texto continua dizendo: e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O retorno de Jesus se aproxima e agora mais do que nunca é hora de estarmos firmes na comunhão. Deus está perguntando a você hoje: você tem sido fiel à comunhão com meus filhos? Tem valorizado a congregação ou tem deixado que desculpas tomem o lugar da obediência? Talvez você tenha se ferido em alguma igreja, talvez se decepcionado com pessoas, mas a verdade é: Deus não te decepcionou. A igreja ainda é um plano dele. Volte-se, reconecte-se, recomece. Congregar é um mandamento, porque no meio do povo de Deus há cura, renovo, crescimento. Não viva uma fé solitária. Deus quer você no meio do corpo, firme, fortalecido, cheio do Espírito. Em Provérbios 27:17 está escrito: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia seu companheiro. Sabe o que acontece quando um cristão tenta caminhar sozinho? Ele enfraquece espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Por quê? Porque Deus nos criou para viver em comunhão. Não existe cristianismo saudável isolado. O texto de Provérbios traz uma figura simples e poderosa. O ferro afia o ferro, ou seja, para manter o fio de uma espada, ela precisa de atrito com outra superfície firme. Assim também somos nós. Quando estamos com outros irmãos na fé, somos afiados, fortalecidos, melhorados. O que recebemos quando congregamos? Encorajamento nos dias difíceis. Às vezes basta um abraço, uma oração, uma palavra no culto e a alma já é renovada. Nós recebemos também exortação. Quando estamos errando, um irmão pode nos alertar: cuidado com este caminho, cuidado. E isso evita quedas. Recebemos também exemplos de fé. Ver alguém perseverando na dor nos inspira a continuar. Ouvir um testemunho nos lembra que Deus ainda faz milagres. Nós recebemos também compartilhamento de fardos. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como você vai ter alguém para te ajudar se você está longe do corpo? Imagine uma fogueira com várias brasas acesas. Aí você pega uma brasa, retira uma delas e coloca do lado. O que vai acontecer com ela? Ela vai se apagar. Assim é o cristão longe da comunhão. Esfria. Mas quando está no meio de outras, permanece ardendo. Se você tem se sentido fraco espiritualmente, pergunte a si mesmo: estou cercado de irmão em Cristo? Estou buscando a comunhão? Estou permitindo que outros me afiem? Às vezes, nossa fraqueza espiritual não vem por falta de oração ou leitura, mas por falta de comunhão. Deus quer ver você forte, firme, afiado, e isso acontece no meio do povo dele. Congregar é como estar numa academia espiritual, onde somos moldados, tratados e fortalecidos. Não lute sozinho, não caminhe sozinho, volte para a comunhão e você verá sua força sendo restaurada. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 está escrito: melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vivemos em um mundo espiritual onde os inimigos invisíveis nos cercam. O diabo, as tentações, a carne, o sistema do mundo, tudo isso tenta nos derrubar. E sabe o que o inimigo mais deseja? Isolar você. Porque quem está isolado é mais fácil de cair, mais fácil de se desviar, mais fácil de desistir. É por isso que Deus criou a igreja como um ambiente de proteção espiritual. Ali você tem irmãos que oram por você, líderes que te aconselham, pessoas que te conhecem e que sentem sua falta quando você não aparece. Mas como congregar nos protege?
Congregar nos protege contra a queda espiritual. Se caírem, um levanta o companheiro. Quando você cai e está só, quem te ajuda a levantar? Mas quando está em comunhão, alguém te puxa de volta para a luz. Ela protege também contra o engano. Um cristão isolado pode cair em doutrinas falsas, pensamentos distorcidos, vozes estranhas, mas na igreja há correção e ensino e verdade. Protege também dos nossos emocionais. Muitos enfrentam depressão, ansiedade e medo. A comunhão é um lugar onde encontramos apoio, empatia e cura. Nos dá também cobertura espiritual. Há coisas que só se vencem com a intercessão. A congregação é um exército espiritual lutando ao seu lado. Jesus nos chama de ovelhas, e ovelhas andam o quê? Em rebanho. Sabe quem é a presa mais fácil para o lobo? A que se afasta do rebanho. É por isso que o bom pastor nos reúne. Ele sabe que no meio do rebanho há segurança. Talvez você pense, mas eu não estou passando por nada agora. Mas e quando vier o dia mau? Quem vai orar com você? Quem vai te aconselhar? Quem vai te lembrar das promessas de Deus? A proteção da comunhão não é só para o momento da queda, mas para prevenir que ela aconteça. Deus te ama tanto que te deu uma família espiritual. Você não precisa andar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Você tem um lugar de refúgio, a congregação dos santos. Não se isole. A sua proteção está no corpo, a sua segurança na comunhão. Em 1 Coríntios 12, 27 está escrito: Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Paulo, ao escrever aos Coríntios, deixa algo muito claro. A igreja não é um prédio, a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça desse corpo. Você e eu somos membros desse corpo. E um membro só tem vida e função quando está ligado ao corpo. Pense nisso. Um pé fora do corpo não anda. Um olho fora do corpo não enxerga. Um coração fora do corpo morre. Assim também é com o cristão. Se ele está fora da comunhão, ele não pode cumprir o seu propósito. O que significa ser parte de um corpo? Significa que você tem uma função única. Deus te deu dons, talentos, graça para servir dentro da congregação. Você não foi salvo só para assistir, você foi salvo para participar. Significa que você precisa dos outros. Nenhum membro vive por si só. Paulo diz: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Você precisa dos irmãos e os irmãos precisam de você. Significa que Cristo se revela através da unidade do corpo. Quando estamos juntos, somos a expressão visível de Jesus na terra. Um alerta. Quando alguém diz, eu amo Jesus, mas não gosta da igreja, é como dizer, eu gosto da cabeça, mas não quero o corpo. Mas isto não existe no reino de Deus. Jesus se revela no corpo. Ele se move através da igreja. Você já descobriu o seu lugar no corpo? Você está servindo, contribuindo, edificando outros? Ou está apenas assistindo à vida cristã à distância? Não seja um membro fantasma. Seja um membro vivo, presente, atuante. Congregar é mais do que assistir culto. É mais do que assistir cultos, é viver como parte de um corpo que respira, se move e manifesta o reino de Deus. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e você tem um lugar nesse corpo. Se desconectar é se desligar da vida, se conectar é participar da plenitude. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A ordem é direta, clara e sem margem para dúvida. Não deixemos de congregar-nos. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu oro em casa. Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece. E é por isso que Ele deixou instruções na palavra para que não andássemos baseados só em sentimentos, mas em obediência.
Congregar não é uma opção, é um mandamento. E obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. Mas por que obedecer este mandamento? Porque é um ato de amor a Deus. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando você congrega, você está dizendo: Senhor, te amo o suficiente para estar onde o Senhor mandou que eu estivesse. Porque é um testemunho para os outros. Sua presença na casa de Deus inspira, fortalece, confirma a fé dos outros. Congregando, você torna uma luz visível no meio do povo, porque o tempo está se esgotando. O autor de Hebreus termina dizendo: e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que é esse dia? É o dia da volta de Cristo. O dia em que cada um prestará contas. Num tempo de frieza, distrações e apostasia, congregar é uma forma de manter a chama acesa até que ele volte. Você deixaria de comparecer a um compromisso com seu melhor amigo? Você esqueceria o aniversário de alguém importante para você? Então por que deixar de estar com aquele que te salvou, te perdoou e te deu uma nova vida? Congregar é honrar aquele que te chamou, é dizer com ações: eu valorizo a tua presença e obedeço a tua palavra. Meus irmãos, depois de tudo que ouvimos, nós precisamos tomar uma decisão séria diante de Deus. Ou permanecemos isolados, vulneráveis ao ataque do inimigo, ou nos unimos como um corpo vivo de Cristo, fortalecidos na fé, alimentados pela palavra e revestidos do poder que há na comunhão dos santos. Não é apenas uma questão de frequentar uma igreja, é sobre obedecer ao chamado de Deus, é sobre reconhecer que existe um lugar preparado para cada um de nós dentro do corpo de Cristo. E quando nós não estamos neste lugar, algo falta. Quando você falta, a igreja sente. Quando você está presente, o céu se alegra, porque você entendeu o propósito de Deus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam, ou seja, não desistiam, não abandonavam. Eles sabiam que na unidade havia poder, fogo, havia presença. A igreja nasceu no fogo do Espírito e na força da comunhão. E sabe de uma coisa? Um bom cristão tem que ser como sal. Quando a comida está saborosa, ninguém diz: o sal está ótimo. Dizem: o tempero está maravilhoso. Mas quando falta o sal, todos percebem, todos dizem: está sem sal. Assim também é o cristão na comunhão. Quando ele está presente, talvez não digam seu nome, mas o ambiente está completo. Mas quando ele falta, todos sentem e a ausência pesa, porque ele é parte essencial do sabor que Deus colocou no corpo. O diabo quer te isolar, mas Deus quer te abraçar através da igreja. O inferno tenta dividir, mas Deus chama para unir. E no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, está escrito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali no meio da comunhão o Senhor ordena bênção e a vida para sempre. Você quer crescer espiritualmente? Você quer experimentar o sobrenatural? Você quer resistir no dia mal? Então não ande sozinho. Volte para a casa de Deus, sirva, ame, caminhe com seus irmãos. Há renovo na comunhão, há cura na comunhão, há restauração na comunhão. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está escrito: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não seja contado entre os que abandonaram. Seja contado entre os que permanecem, entre os que amam a casa do Pai, entre os que lutam pela unidade e vivem para edificar o corpo. Deus está te chamando, o Pai está abrindo os braços, a igreja está te esperando. Volte, permaneça firme aos pés, porque o tempo é curto, o combate é intenso, mas a vitória
está na comunhão. Um forte abraço para você e até a próxima.